A unidade 5 versa sobre os sistemas de equações diferenciais não homogêneos. Então, toda a teoria que foi desenvolvida na unidade 3 para equações diferenciais de segunda ordem, bem como a teoria que foi desenvolvida para equações de ordem superior lá na unidade 4, será estendida para o caso dos sistemas. Bem, aqui, como a gente trabalha com matrizes, né, dá esse tratamento matricial, é bastante importante que vocês tenham uma boa base na álgebra linear. E isso auxiliaria, então, a entender alguns passos que a gente toma aqui dentro. Mas, enfim, caso vocês não tenham isso, no capítulo 7 do Boyce, vocês podem encontrar inicialmente, nas primeiras sessões ali do capítulo 7, uma boa revisão sobre isso. Bem, vamos ao exemplo 10, aliás, ao exemplo 1 do slide 10, tá? Desta unidade, da unidade 5. Vejamos, é dada esta equação diferencial aqui, né? Então, esse x que tá aqui para nós agora, ele é uma matriz, ok? Uma matriz, aqui nós temos uma matriz 2 por 2 e aqui nós temos um vetor, né? N por 1. Quem é o N nesse nosso caso? O nosso N aqui é 2, né? Nós temos duas linhas, certo? E uma única coluna, porque este aqui é um vetor, tá? Então, ao efetuar esse produto aqui, nós temos o resultado aqui como uma matriz. Só que a questão é, quem é esse x aqui? Quem é este vetor x? E é em busca disso que a gente vai trabalhar. Bem, para esse início aqui, eu resolvi escrever o sistema correspondente, tá? Para que vocês enxerguem ali o que é o que, tá? Então, o que a gente faz aqui? A gente efetua o produto, aqui eu até coloquei ele por extenso, o vetor 2 por 1 aqui, né? E aí efetua o produto ali. Então, nós queremos saber, então, que valores de x1 e x2 são esses, ok? Aqui, esse x1 e x2 são as coordenadas do vetor x. Bom, como a gente pôde perceber ali na parte teórica, isso daqui nada mais é do que um problema de alto valor e alto vetor. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente precisa encontrar quem é este lambda que torna este determinante aqui zero, tá? Observem que esse i aqui que surge nada mais é do que a matriz identidade. Porque o A aqui é uma matriz, tá? Eu não posso fazer uma matriz menos o lambda, que é um escalar. Eu não tenho como operar entre uma matriz menos um escalar. Então, a matriz identidade vem para tornar esse lambda uma matriz, e aí sim eu poder fazer a subtração aqui já no conjunto, aí no universo das matrizes, tá? Então, observem, eu quero saber quando é que este determinante será zero, ou seja, quem é este lambda que torna este determinante zero. Então, aqui está a nossa matriz A, dada no problema, tá? Menos o lambda, que nós não conhecemos, e aqui eu coloquei a identidade. A identidade será sempre a matriz identidade. Nesse caso, eu escrevi ela 2 por 2, porque a matriz A dada é 2 por 2. Se fosse 3 por 3, aqui eu teria utilizado uma identidade 3 por 3 e assim, conforme fosse o caso. Então, aqui nós temos o determinante igual a zero. Observem que aqui eu vou fazer o lambda, né, esse escalar, vezes a matriz. Então, uma matriz vezes um escalar aqui, ou um escalar vezes uma matriz, ocorre só que cada uma das coordenadas da matriz, né, cada uma delas vai ficar multiplicada pelo lambda, tá? Então, ele vai aparecer na diagonal aqui. E aí, a gente subtrai, né? Lembrando, né, subtração de matriz é coordenada a coordenada, né? Então, subtraindo os correspondentes, aqui vai ficar 2 menos o lambda. Então, aqui está. O 3, o menos 3 vai ser vezes menos o zero, então não vai ter problema aqui, não vai alterar. O menos 1 é menos o lambda zero, então vai ficar, o 1 menos o lambda vezes zero, vai ficar o próprio 1. E aqui sim, aí o menos 2, ali está ele, menos o lambda vezes o 1, então menos lambda. Isso daqui vocês podem diretamente partir para esta parte aqui, tá? Como vocês fazem? Vocês pegam lá a matriz dada e lá na diagonal principal dela, subtraem lambda em cada uma das coordenadas de cada um dos postos ali, né? Tá?
Então, é isso que vai ser feito. E aí, vocês vão resolver o determinante, ou seja, vão calcular o determinante. Lembrando, aqui é 2 por 2, né? O produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária, organiza ali, né? E aí encontra o nosso polinômio característico. Observem que aqui o polinômio característico é de grau 2, e isso é nada mais, nada menos do que esperado, já que a nossa matriz também é 2 por 2. Então, aqui está o polinômio característico. Resolvo ele lá, quer seja por Bhaskara, enfim, qualquer método aí que vocês acharem conveniente, e encontram as raízes do polinômio característico, que nesse caso vão ser 1 e menos 1. Esses aqui são os nossos autovalores. São os valores que, quando eu faço aqui, quando eu opero aqui, tornam esse determinante zero. Beleza? Só que se eu tenho autovalores, eu também terei os autovetores. Por que eu estou interessada nos autovetores, né? Vocês não vão colocar esse 1 e menos 1 aqui e dizer que tá pronto, tá? Eu chamo muito atenção para isso, tá? Não vai botar o 1 e o menos 1 aqui e dizer que resolveu. Muito cuidado, tá? Isso daqui são valores, são escalares, são números, tá? Aqui nós também vamos ter números, claro, mas esses valores aqui dentro são coordenadas de um vetor. Tá? Então, com esse lambda 1 e com este lambda 2, nós vamos em busca do que a gente chama de autovetor. Como nós vamos proceder? Vejamos, cada um desses valores de lambda vai ter o seu autovetor correspondente. Vejamos como encontrá-los. Bem, aqui está o lambda 1 igual a 1, né, que a gente havia encontrado. O que a gente vai fazer? Lá, lembram que nós tínhamos a matriz A menos lambda I? Então, é a mesma coisa, só que onde lá era lambda, agora eu tenho um valor para substituir. Então, eu vou ir lá naquele sistema, eu só vou puxar ele aqui novamente, tá? Para enfatizar bem onde eu estou vindo, tá? Eu voltei aqui, tá? Na verdade, aqui, tá? É isso que eu estou procurando. Eu vim aqui e substituí no lugar do lambda o 1, tá? E depois eu vou substituir o menos 1, ok? Bem, indo adiante, então, vou fazer o quê? Vou resolver isso daqui. Observem que se eu acertei a conta dos autovalores, essas linhas aqui vão ser múltiplas, ou vão ser iguais, como é o caso dessa aqui, ó. 1 e menos 3, exatamente igual à linha de baixo. Então, quer dizer que eu acertei lá o cálculo dos meus autovalores. Beleza, então eu vou lá, multiplico aqui, né? Então, x1 vezes 1, né? E menos 3 vezes o x2, né? Da linha de baixo eu não preciso fazer, porque vai dar exatamente o mesmo valor. Com isso, eu descubro que este vetor, ele é do tipo x1 igual a 3 vezes o x2. E aí, eu posso escrever o V1. Quem é o V1? É o meu primeiro autovetor. Então, no lugar do x1, eu ponho 3x2 e o x2 é o mesmo. Que valores eu posso atribuir para x2 aqui? Qualquer valor, tá? Eu costumo atribuir 1, tá? Para fins de simplicidade. Assim como nós fazíamos, né? Lá na segunda ordem, né? A gente também atribuía lá o valor 1. Aqui a gente também vai fazer dessa mesma forma. Só não vão atribuir para o x2 o valor 0. Não atribuindo 0 aqui, qualquer valor está valendo, né? Porque eu não vou ter não vou trabalhar aqui para encontrar um autovetor nulo, né? Senão a gente nem fazia nada, tá? Então, atribuir o valor 1 e vou encontrar que o autovetor aqui tem coordenadas 3 e 1. Por que eu posso escolher qualquer valor? Porque o que eu quero é que ele guarde esta informação, que a primeira coordenada é o triplo da segunda. Então, qualquer valor dentro dos números reais vai conter esta informação, tá? E agora, então, como eu terminei o cálculo para o V1, que é proveniente do lambda 1, eu passo ao lambda 2, que vai me dar um V2 aí, né? Então, como eu encontro lá onde era lambda 2, tá? O que eu vou fazer? Eu vou substituir por menos 1. E aí, vou obter essa matriz aqui, tá? Observem novamente, ó, que uma linha é o triplo da outra, ó. 3 vezes essa aqui dá a decima, ou dividindo essa por 3, eu obtenho essa.
Então, eu acertei realmente o cálculo dos meus autovalores, tá? Peguei a primeira aqui, tanto faz, porque, obviamente, elas são múltiplas aqui, né? Então, 3 vezes o x1 menos 3 vezes o x2 é 0. Então, eu sei que o x1 é igual ao x2. Vou lá e monto um vetor aí, ó, que é desse formato. Quem é o x1? É igual ao x2. E o x2 é ele mesmo. Como eu disse, vou escolher qualquer valor que não seja 0. Vou colocar aqui o 1, tá? E aí, aquela ideia. Como é que eu posso fazer essa escolha? Por que eu posso escolher qualquer número real? Porque eu preciso de uma informação. O vetor, ele guarda uma informação. Que informação é essa? Que a primeira coordenada é idêntica à segunda. Se aqui fosse 1 ou fosse 1 milhão, iria dizer a mesma coisa. Que as coordenadas ali, né, elas são iguais, tá? A única coisa que mudaria para nós é a norma do vetor. Mas isso é um assunto um pouco mais delicado. Aqui ele já vai carregar a direção e o sentido que eu necessito. E aí, então, com isso, eu acabei de encontrar o segundo autovetor, tá? Beleza, como fica a solução, tá? Nós vamos ter que o x1 é e na t. Por que e na t? Porque o primeiro autovalor que a gente encontrou era o 1, lembram? Então, aqui é e na lambda 1, v1, tá? Então, o lambda está aqui, né? 1t, né? E aí o v1. E o x2, né? A solução x2 aqui é o e na menos t, que é o lambda 2, e o segundo vetor aí, o segundo autovetor que a gente encontrou. Esse 1 aqui com este símbolo significa que isto aqui, né, é uma denotação, uma conotação aqui para quando a gente quiser escrever vetores, né? Aqui tá o x2, enfim, poderia ser xn, tá? Conforme fosse o caso. E aí, nesse caso aqui, pede para calcular o Wronskiano das soluções. Neste caso, pediu, tá? Não é obrigatório calcular. Vou calcular para confirmar que, de fato, elas formam um conjunto fundamental de soluções. O que foi feito aqui? Eu só vou retomar aqui o último para a gente observar aqui, tá? Eu multipliquei aqui, né, o e na t por esses dois valores e aqui o e na menos t por esses dois valores. E aí, então, eu vou obter os dois vetores aqui. Esses dois vetores, né, eu vou colocar eles aqui, ó, nas colunas da matriz da qual eu vou calcular o determinante. Então, aqui está x1 e aqui está x2, tá? E aí, calculo o determinante. De fato, ao calcular esse determinante 2 por 2, eu encontro que ele é o número 2, ou seja, é diferente de zero. Quer dizer que essas soluções são LI e, então, formam um conjunto fundamental de soluções. E aí, então, eu posso escrever a solução geral, C1, a nossa x1, mais C2 vezes a x2 aqui, tá? Agora, mais uma vez, para a gente observar aqui, vejam, esse C1 e este C2 podem ser constantes quaisquer. Então, realmente lá não importaria. Se eu escolhesse quaisquer outros valores aqui que não fosse o 1, tá? Essa constante aqui iria compensar, tá? Eu sempre peço para que coloquem o 1, porque geralmente nos meus gabaritos eu vou utilizar o 1, tá? E aí a gente fica com a solução igual. Se você não escolher o 1 aqui, não tem problema, as nossas soluções vão ficar iguais a menos do valor aqui da constante. E é isso.